Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Se você estivesse lá no primeiro século, participando de uma festa do amor, você iria se escandalizar. Com a ceia do Senhor que é praticada hoje. Com o tempo, nós fomos desnudando a liturgia do cenáculo. Com o tempo, nós fomos tirando a beleza litúrgica da ceia do Senhor. Às vezes, praticamos até com banalização. Até com banalização. O pegar o pão e dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, queridos. Isso é forte, isso é teologia praticada, é teologia do drama da redenção. Repita, pastor, o que é isso? Teologia do drama da redenção. A ministração da ceia é a teologia do drama da redenção aplicada. O batismo é a teologia do drama da redenção aplicado, meu irmão. Quando alguém chega aqui e colégio pastoral, na pessoa do docente, diz: na qualidade de ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós aplicamos sobre você o sinal e selo da aliança da graça, através do qual Cristo transmite os seus benefícios redentores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja, num responde: amém. Isso não é brincadeira, isso não é invenção. A igreja, com o tempo, é que foi se desnudando da sua liturgia histórica. Sabe por quê? Porque alguns começaram a praticar de forma banal. Começaram a mandar o irmão olhar para o outro e dizer: diga para o outro, você é lindo. Aí é banalização. Mas não se joga a água da banheira fora junto com o bebê. E como pastor de tradição bíblica e reformado, precisamos resgatar a liturgia bíblica, histórica da igreja, que leva a igreja a ser igreja. Que leva a igreja, Guilherme, a ser igreja. Então Paulo não tinha o que dizer e disse: saudai uns aos outros com ósculo santo. Não, meu irmão. O que ele está dizendo é: sejam igreja. Existe uma irmandade entre nós. Nós somos família. Ninguém entre aqui e saia invisível. Olha aí. É isso, ser igreja. Lucas e Isla. Ila. Eu botei o S, não foi? Lucas e Ila. Lucas e Ila. Igreja. Lucas tem nome. A sua esposa tem nome. Ila. E tem 2 filhos. Eu tenho que ser bastante didático hoje, estratégico e dinâmico. Aquele slide da eleição da igreja, João, tem ele fácil aí? Por favor. Vocês sairão daqui mais cedo hoje, mas é necessário. Deixe-me colocar aqui. Isso, está aqui. E está aqui. Pronto. O que é que diz aí? Vamos começar por aí hoje. Hoje não vai ter divisão de classes, por questão de urgência, emergência eclesial da igreja. Essa urgência e essa emergência de hoje é em virtude de quê? O que é que vai acontecer de trás para frente? O que vai acontecer no dia 7/6? Ficou baixo. O que vai acontecer no dia 7/6? Eleição para presbiterato. Isso. E o que vai acontecer no dia 9/8? Beleza. Só que antes da eleição, o que vai acontecer antes da eleição? A indicação para candidatos. Os candidatos precisarão ser indicados pela igreja. Isso para a eleição de presbíteros. Qual é a data máxima, limite para a igreja indicar? 25/4/2026.
E para o diaconato, qual é a data máxima para indicar? 28/6/2026. Para indicar, alguém precisa encabeçar. E precisa, além daquele que encabeça, ter 15 assinaturas. Com aquele que encabeça, 15 assinaturas, além daquele. Entenderam agora? Dito isso, eu preciso começar fazendo uma pergunta. Qual é o governo desta igreja? Qual é o modelo de governo desta igreja? A primeira igreja presbiteriana de Petrolina, representativo, mas se tornou comum chamá-lo de governo representativo, isso. Mas se tornou comum chamá-lo de governo, vocês sabem, é o nome da própria igreja. Governo presbiteral. Por isso, igreja presbiteriana. Necessariamente, ter um governo presbiteral tem que ter o nome igreja presbiteriana. Tem outras igrejas por aí também que tem um governo presbiteral. Então, vou perguntar de novo. Qual o modelo de governo eclesiástico desta igreja? Governo presbiteral. Você pode falar presbiteral ou presbiterial, não tem problema. Eu prefiro chamar de presbiteral na estética linguística. Governo presbiteral. O que significa, então, um governo presbiteral, um governo eclesiástico presbiteral? É uma igreja eclesiasticamente governada por um colégio de presbíteros. Você vai gravar primeiro. Qual é o modelo de governo desta igreja? É o governo eclesiástico presbiteral. Como se dá o governo presbiteral? É um governo feito através de um colégio de presbíteros. No grego chama-se, o plural é presbiteroi e o singular presbíteros. Então o modelo de governo desta igreja é o modelo presbiteral. E o modelo presbiteral consiste num governo feito por um colégio de presbíteros. Presbiteroi. Mas aí, queridos, como pastor de igreja, de tempos em tempos, eu faço o avião subir um pouco mais para o bem da igreja. Às vezes eu faço o avião descer para que outros, pelo menos, sejam nivelados. Mas aqui eu preciso botar o bico do avião para cima para o bem da igreja. Eu vou botar um pouquinho hoje o bico do avião para cima. Está faltando algo aí. Falando no aspecto exegético, bíblico, teológico, histórico e aplicado, está faltando algo aí. Então eu vou repetir. Não está errado em afirmar isso. O modelo de governo eclesiástico desta igreja é o governo presbiteral. Antes, as professoras vão sair com as crianças hoje? Então, por favor, crianças, saiam com as professoras. Agora, o menor número possível de irmãs saiam, tá bom? E o berçário sala 1, até para lá. Vão lá, crianças, para a gente aproveitar o máximo. Agora, por favor, é só as professoras com as crianças. Não aproveite esse momento, mamãe, ou seja lá quem for, para se levantar, não. Carinhosamente. Vamos deixar então elas saírem. Os adultos permaneçam assentados, com exceção das mães que precisam levar os filhos. E depois dos filhos estarem lá, voltem para cá. É de suma importância esse assunto aqui hoje. E o bico do avião hoje vai um pouco para cima. Eu não vou botar o bico do avião para baixo, não. Ministério pastoral é assim, guerreiro. Às vezes o bico do avião tem que estar para baixo. E quando você bota o bico do avião para baixo, até aquela ovelhinha acha. Eu acho que ele não sabe nada disso, não. É não, meu irmão. O bico do avião está para baixo porque tem um monte de gente que precisa ainda ser nivelado. Mas aqui acolá tem que botar o bico do avião para cima. Para que, depois de nivelados, agora vamos subir um pouquinho mais. Vamos subir de altitude. Agora, novamente, solitude eclesial. Solitude litúrgica. Bora lá?
Solitude litúrgica. Solitude litúrgica. Solitude litúrgica. Solitude litúrgica. Solitude, só vou parar quando eu escutar o silêncio. Solitude litúrgica. Solitude litúrgica. Beleza. Qual é o modelo de governo desta igreja? É o modelo de governo presbiteral. E ele se dá através de um colégio de presbíteros. Mas eu falei que eu vou botar agora o bico do avião para cima e dizer que está faltando algo aí. E vocês não são culpados por isso. Repito, às vezes a gente deixa o bico do avião para baixo com medo de assustar as pessoas. E nos esquecemos e deixamos o bico do avião para baixo o tempo todo. Isso é ruim para a igreja. Aqui agora tem que botar o bico para cima e subir de altitude para o bem da igreja. Está certíssimo. Mas tem algo por trás aí que é muito mais forte. O modelo de governo eclesiástico desta igreja tente gravar aí agora, cristocracia presbiteral. Isso faz uma grande diferença. Cristocracia presbiteral. Gravaram essa? Qual é o modelo de governo desta igreja e da IPB como um todo? Cristocracia presbiteral. Entenderam como estava faltando algo? Significa cristocracia presbiteral é o governo de Cristo através de presbíteros. Cristo governa a sua igreja através de um colégio de presbíteros. Então, na verdade, quem governa é Cristo, a sua igreja. Nós somos apenas mordomos dele, estamos a serviço dele. Presbítero não governa a igreja, quem governa é Cristo. E os presbíteros governam de acordo com o padrão dele. Agora gravaram qual é o modelo de governo da igreja presbiteriana no mundo? Cristocracia presbiteral. Sabe por que algumas igrejas presbiterianas estão com problema? Porque se esqueceram de dizer que quem governa é Cristo, através de um colégio de presbíteros. Agora vamos para a base bíblica. Efésios, 1º capítulo. Eu tenho que ser bem rápido aqui, irmão, porque eu tenho que ser prático também. Daqui até a eleição, eu só terei mais algumas ocasiões aí para falar do assunto. Mas hoje eu tenho que aproveitar ao máximo. A carta de Deus aos Efésios, 1º capítulo. Vamos lá. Último parágrafo, para a gente não ganhar tempo. Gravar o nome, o modelo de governo desta igreja é cristocracia presbiteral. Cristo, cracia, governo. É o governo de Cristo através de um colégio de... Então quem manda na igreja não sou eu, não é o presbítero da igreja, quem manda é Cristo. E cabe a nós, presbíteros, governar a igreja de acordo com o padrão Cristo. Isso para mim é bom demais. Eu não sou o dono da igreja. Isso me dá um incentivo na alma, é isso que me faz continuar no ministério. Eu não sou o dono da igreja. Só tem um que pode usar o pronome possessivo para com a igreja. O nome dele é? Daí, cristocracia. Isso é para você que é membro também. É para você que é membro também. Quem governa a igreja é Cristo, através de um colégio de... Agora ele governa através de um colégio de presbíteros. Respeite-os. Vou chegar lá. Efésios, Bíblia aberta. Vamos lá. 1º capítulo. Quem é o cabeça da igreja? 1º capítulo, eu quero adiantar aqui, a partir do versículo 19. Aqui é uma oração paulina. E nessa oração, meu irmão, ele nos oferece teologia prêmio. Nessa oração de Paulo, ele nos oferece teologia prêmio, eclesiologia prêmio. Agora é a moda, né? Eclesiologia prêmio, teologia prêmio. Nessa oração, ele ora para quê? Toda a igreja, todo mundo, a partir do 19.
Efésios, 1º capítulo, versículo 19. Toda a igreja. Ora, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Todo mundo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora vamos lá, bem ênfase. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Quem é a cabeça da igreja? Olhando para ela como organismo vivo, daí a palavra a cabeça. E olhando para ela como organização, que ela tem esses dois aspectos. Quem é o cabeça da igreja? Não tenha vergonha não, porque não sou eu, ainda bem que não sou eu. O pastor Luiz Onilson não é o cabeça da igreja. Aleluia! Não ouso olhar para mim como o cabeça da igreja. O cabeça da igreja, aquele coral bem forte. É ele o cabeça da igreja. Colossenses, 1º capítulo, versículo 18. Repito, eu vou correr aqui na parte teórica, na parte da teologia teórica para ir para a prática, porque precisamos orientar a igreja. O colégio pastoral entende que a gente precisa... Entende não. A Escritura leva o colégio pastoral a orientar a igreja nesse processo de eleição para o presbiterato e eleição para o diaconato. Colossenses 1,18, o que é que diz aí? Colossenses 1,18, perdão, fui eu que errei. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça que é, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quem é o corpo, o cabeça da igreja? A confissão de fé de Westminster. E agora eu vou para o meu arsenal confessional. Você pode usar, eu gosto dela impressa também. Eu tenho ela nessa capa, tenho ela em outras capas, eu também gosto de colecionar. Capítulo 25 e o capítulo 30. Você pode encontrar na internet. Alicerçado na Escritura, os nossos pais reformados disseram: só há um cabeça na igreja e o nome dele é Jesus Cristo. Os capítulos 25, depois você pode pular para o 30. Confissão de fé de Westminster, dos presbiterianos, mas também de toda a igreja. É um manual de doutrina elaborado com base na Escritura. Eu não vou ler aqui, porque se eu for ler, eu não vou conseguir entrar na parte prática para a igreja. Mas grave aí o capítulo 25, depois você pula para o 30. Aí você diz: pastor, é só coisa de presbiteriano isso? Não, meu irmão. Aqui tem a confissão de fé de Westminster, aqui tem o breve catecismo para os novos convertidos, aqui tem um catecismo maior para quem está mais avançado, mas aí você pergunta, os congregacionais também afirmam a mesma coisa? Afirmam. Confissão de Savoia, tem um capítulo que eles afirmam: o cabeça da igreja é Cristo. E é claro, não tem como não afirmar, porque a Bíblia diz isso. Eu só quero aqui trazer aqui a tradição reformada mais ampla para cooperar com isso. Aí você diz aqui os batistas, pastor, muito especialmente os antigos, particulares, confissão de fé de 1689, ou Londrina, está aqui, meu irmão. Eles reafirmam: o cabeça da igreja é Cristo Jesus. A nova confissão dos congregacionais no Brasil, que foi um refinamento da Savoia, diz a mesma coisa, alicerçado na Escritura: o cabeça é Cristo. O manual dos presbiterianos, está aqui, 3 documentos: Constituição da IPB, Código de Disciplina, OCD, e Princípio de Liturgia. Você vai encontrar os nossos pais redatores afirmando: Cristo é o cabeça. Porque é a Bíblia que diz. Então eu vou repetir com muito prazer: eu não sou
o cabeça da igreja. Aleluia. Só existe um, e ele tem nome. Qual é o nome dele? Agora, o cabeça da igreja resolveu governar a sua igreja através de um colégio de... O cabeça da igreja resolveu governar a igreja através de um colégio de... Agora abra a sua Bíblia, capítulo 20, do livro dos Atos dos Apóstolos. E vocês vão ver que quem levanta esses presbíteros, em primeiro lugar, é ele. É ele que levanta presbíteroi para a igreja. É ele que vocaciona presbíteroi para a igreja. É ele que levanta esse colégio de presbítero. É o cabeça da igreja que vocaciona, que prepara e que institui, investe autoridade esse colégio de presbíteros, ou presbíteroi. No grego o plural é singular, presbíteroi. Atos 20 e 28 é uma teologia profunda sobre isso. Vamos lá, toda a igreja. Atos 20 e 28. Paulo está dirigindo isso a quem? Essa fala de Paulo foi dirigida a quem, queridos? Versículo 11. Olhai por vós, plural, colégio de presbíteros, colegiado, meu irmão. Foi dirigido a quem? Versículo 11 do mesmo capítulo, toda a igreja. Espera aí, gente. Foi falha minha. Versículo 17, perdão. É a minha visão pífia. Ambliopia, miopia e tudo de pia ruim que eu tenho agora no olho. O 17, vamos lá. Tire da sua mente a ideia de que em Éfeso tinha igrejas locais como tinha hoje. Tinha igrejas que congregavam nas casas. E essas igrejas que congregavam nas casas, porque não tinham templo, elas eram governadas por um colégio de presbíteroi. Mas volto para o 28 agora. Pô, a gente tem uma mania de ler a Bíblia com a convenção de hoje, com a mentalidade de hoje. Lá tinha igreja local, mas era a igreja da cidade. Várias igrejas congregavam em casas, mas todas essas igrejas tinham um colégio de... Era a igreja de Éfeso. Éfeso, igreja denominacional, só depois da Reforma Protestante. Agora sim, com isso em mente, ele olha para os presbíteros e diz: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual... Quem é que levanta o colégio de presbíteros para cuidar da igreja? Aí o princípio se aplica, lá era toda a cidade, as igrejas nas casas, mas o princípio se aplica hoje, depois da reforma, a igreja local. Quem é que levanta o colégio de presbíteros para cuidar da igreja? Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso é credo. Autenticado. Filioque, é uma palavrazinha lá em latim. Procede do Pai e do Filho. Quem é que levanta o colégio de presbíteros para cuidar da igreja? O Espírito Santo. E numa teologia bem afinada a partir da Escritura, é o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Quem levanta um colégio de presbíteros para cuidar da igreja? O Pai, no Filho, pelo Espírito Santo.
Então, queridos, presbiterato não é um cargo inventado pela igreja, pelos presbiterianos, pelos batistas. Existem igrejas batistas reformadas que têm presbíteros. As igrejas congregacionais têm presbíteros. Aliás, há divergência em alguns aspectos, mas as Assembleias de Deus têm presbíteros. Mas eu estou falando de uma igreja reformada, versão presbiteriana. Eu quero que a igreja entenda. Quem é que levanta o colégio de presbítero na igreja? É o Espírito Santo. Mas como é em essência, a teologia refinou. A partir da Bíblia, ela afirma teologia trinitária quanto ao governo. É o Pai, no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Os escritores bíblicos, quando ele fala o Espírito Santo, está implícito aí o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, porque os três são um em essência, distintos em pessoas. É Ele que levanta. A igreja do século XXI precisa tomar cuidado para ela não secularizar a concepção de liderança na igreja. O que a igreja vai fazer em junho para com os futuros presbíteros em exercício e o que ela vai fazer em agosto para com os futuros diáconos em exercício é reconhecer através do voto aqueles que Deus vocacionou, chamou, capacitou e usando a igreja vai investi-los de autoridade. Então preste bem atenção, não é a igreja que vocaciona presbítero. Quem vocaciona é o chefe supremo da igreja. Qual é o nome dele? Não sou eu que vocaciono o presbítero, não sou eu que vocaciono o diácono, e ainda bem, porque pobre da igreja, se dependesse de mim, vocacionar presbítero e vocacionar diácono, pois eu carrego ainda idiosincrasias no meu ser, rachadura no meu ser, e possivelmente eu usaria critérios aqui e acolá mundanos para levantá-los. E aqui e acolá eu preciso policiar o meu coração como docente para não entrar na rota do pecado. Beleza aí? Maravilha? Ele fez isso a partir de Jerusalém. Agora volto para Atos 15. Eu tenho que correr, gente. Olha, é um assunto tão maravilhoso. Eu repito, eu sou teólogo também sistemático, então eu amo. Quando é para botar o bico do avião para cima, a gente bota. Com cuidado para não espantar você. Mas chegou a hora de botar um pouquinho o bico do avião para cima. Um pouquinho, para não assustar também demais. Atos 15. Acontece um problema na igreja de Jerusalém. O primeiro problema é o primeiro concílio. Agora veja comigo, Atos 15, versículo 2. Alguns irmãos de Jerusalém foram sem autorização para Antioquia e começaram a exigir da igreja de Antioquia, dos irmãos gentios, o que o colégio apostólico não havia autorizado. Problema na certa. Agora vamos resolver o problema. Quem é que entra em cena? Atos 15, 2, toda a igreja. Grife, aos apóstolos e... Eu já vi escritores, teólogos sistemáticos, ou falando sobre a coisa, dizendo que, na verdade, a igreja do primeiro século não tinha governo. Eu digo, rapaz, está lendo o que esse meu irmão? Não precisa ser nem teólogo sistemático para perceber, gente. Está aí, ó. O primeiro concílio da igreja se deu através de um colegiado entre apóstolos e presbíteros. Agora o versículo 6 do mesmo capítulo. Eles já estão em cena aí. Quem levantou? Deus. Já estão em cena, cuidando da igreja, resolvendo conflitos, resolvendo problemas. Atos 15, versículo 6. O que é que diz? Então os apóstolos
Vejam o respeito do colégio apostólico para com os presbíteros. Todo apóstolo era também um presbítero, mas nem todo presbítero era um apóstolo. Mas estão lá, já em cena. A transição, o apostolado oficial iria cessar. O que é que o dono da igreja está fazendo? Preparando a transição. Quem iria continuar com o governo? Presbiterói, o colégio de presbítero. Ah, como o dono da igreja é perfeito, gente. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Versículo 22 do mesmo capítulo. Versículo 22 do mesmo capítulo. Vamos lá. Então pareceu bem aos com toda, só até mesmo. Então pareceu bem aos apóstolos e aos, gente, o colégio apostólico, direcionado pelo o supremo pastor da igreja Jesus Cristo, cristocracia presbiteral, já está fazendo a transição. Iria cessar o ofício de apóstolo. Quem ia continuar? Colégio de presbiterói. E eles estão ali. Entende agora? Em Atos 20, Paulo diz: olhai por vós e por quem mais? Por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Uma vez, nesses mais de 26 anos de ministério, e eu não quero narrar isso para pegar minha experiência como carta branca para dizer o que eu quero, fazer o que eu quero, porque a minha experiência, perto da experiência do dono da igreja, é nada, vezes nada, 1 trilhão de vezes nada. Mas alguém muito antigo tentou me intimidar pela sua antiguidade em determinado lugar, e eu falei para ele: eu te respeito muito, mas quem me chamou para o ministério não foi você. Cara a cara, olho no olho. Que conversa é essa de querer intimidar o outro? Quem me chamou foi o Senhor, meu irmão. Agora, é claro, eu devo exercê-lo e devemos exercer o ministério, amados presbíteros, como o Senhor quer. Está aqui o presbítero Humberto em exercício, o presbítero César em exercício, a ausência do presbítero Clécio por razão legítima justificou, a presença do presbítero Moisés em exercício. Está aqui presbíteros em disponibilidade: presbítero Manuel, presbítero Adoaldo, presbítero Jorge, presbítero Paulo Pacheco, presbítero Emerson. Me ajude, por favor. Presbítero Rogério, menino. Foi Denise que falou aí, foi? Presbítero Rogério, é Denise mesmo. Rogério. Está aqui. Agora vamos dar um salto rapidinho ainda, eu preciso correr pela Bíblia ainda. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Olha o que Pedro vai fazer, gente. Ele se solidariza com o peso que é exercer o presbiterato. Ele se solidariza, Débora Leal, ele se solidariza com o peso que é exercer. O peso e o privilégio, mas aí é o peso, o presbiterato. 1 Pedro capítulo 5. Vamos lá, vamos ler juntos. Eu, presbítero, com ele, gente de Deus. Ele está se solidarizando, falou: olha, nem todo presbítero é apóstolo, mas todo apóstolo também deve ser um. E eu sei como é que é pesado, gente. Eu sei que não é fácil para vocês, não. O que ele está dizendo, dentre outras coisas, é pesado mesmo. Por isso ele diz: eu, presbítero, com as mesmas lidas que vocês estão enfrentando, eu também enfrento. Mas aí ele vai fazer um alerta. Toda a igreja. Testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Peço, toda a igreja, que pastoreie o rebanho de Deus que há entre. Primeiro, não por. Segundo, aliás, completando, não por obrigação, mas. Segundo, não por ganância, mas de boa vontade. Perdão, Gi. Bora. Prossigamos. Não como dos que lhe foram, mas sendo exemplos. Primeiro ele diz: guerreiros.
Eu sei que não é fácil, é luta. Eu, presbítero, com eles. Solidarizante, solidariedade, meu irmão. Preste bem atenção. Você tem todo o direito, dado por Deus, se preciso for, fazer uma objeção ou tentar fazer uma correção ou confrontar um presbítero em fórum próprio, com respeito devido. Fórum próprio e respeito devido. Mas antes de qualquer caminho desses, pense um pouquinho sobre essa fala de Pedro. Eu, presbítero, com eles. Dentre outras verdades, Pedro está dizendo, eu sei que não é fácil. Entende, querido? Meus irmãos, orem para os que estão em exercício, que passarão por uma nova eleição. Ore pelos novos que entrarão, segundo a vontade do Senhor. Agora ore com essa percepção, queridos. É pesado. Não se compara. Não é cuidar de uma empresa, é muito mais do que isso. É cuidar da noiva do Cordeiro. Existe privilégios, honras, mas muito mais responsabilidade. Mas aí, deixando essa parte, eu já tenho que entrar na prática. Preste bem atenção. Do colégio, veja, cristocracia presbiteral. Cristo governa a igreja através de um colégio de presbíteros. O dono da igreja resolveu, dentro desse colégio de presbíteros, fazer com que alguns desses, se concentrassem na pregação da palavra. 1 Timóteo 5,17, abre a Bíblia. Ele é perfeito. Tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter liderança, meu irmão. Já pensou um colégio de presbítero, mas quem vai conduzir, quem vai liderar? Até as formigas têm lideranças, querido. As abelhas têm lideranças, queridos. Até você vê os caramelos por aí, tem um liderando, meus irmãos. Tem um liderando. Deus é perfeito, queridos. O que é que diz esse texto aí? Esse é o texto clássico que os presbiterianos usam e outros reformados mais para falar do que eu vou dizer agora. Vamos ler primeiro. Viram aí? Perceberam algum detalhe aí, vocês mesmos? Não precisa ir longe, não. Qual é a diferença aí? Qual é o destaque aí que Paulo faz? Pode falar, alguém pode falar? Primeiro ele chama a igreja para fazer o quê com o colégio de presbíteros? Ele chama a igreja a fazer o quê com o colégio de presbíteros? Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem. Os presbíteros, veja só agora, que presidem bem. Aí o apóstolo vai além e diz, muito especialmente, os que se afadigam. Daí a afirmação clássica das igrejas reformadas. Há uma só classe de presbíteros e duas ordens de funções. Gravem isso. Uma só classe de presbíteros e duas ordens de funções. Gravou agora? Há uma só classe de presbíteros. Eu sou presbítero. Humberto é presbítero. César é presbítero. Clécio é presbítero, Moisés é presbítero, Manuel é presbítero, Jorge é presbítero, Emerson é presbítero, Rogério é presbítero, Adualdo é presbítero, mas há uma ordem de função diferente, distinta. Porque há uma só classe de presbítero, tem aí o que nós chamamos de paridade presbiteral. Um não governa o outro, porque existe uma paridade presbiteral. Mas porque existe uma ordem distinta, existem funções que é só de um deles.
E a distinção clássica no Brasil é presbítero regente e presbítero docente. Quem fez isso? Paulo? Foi Paulo que disse: eu vou inventar aqui uma coisa. Não, queridos. Primeiro ele chama a igreja para honrar o colégio de presbíteros. Depois ele diz: olha, lembre-se que no meio desses tem uns que Deus levanta para se afadigarem na palavra. Daí o presbiterianismo chama de os que presidem, presbíteros regentes. Aqueles que se afadigam na palavra, os presbíteros docentes. Aí entra o nosso manual presbiteriano, não vou nem entrar na confissão. Aí entra o nosso manual presbiteriano, capítulo 4, artigo 25. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministro do a linha A, ministro do evangelho ou presbíteros docentes. A linha B, presbíteros regentes. E a linha C, diáconos. Há uma só classe de presbíteros, mas duas ordens distintas. Um é o regente, o outro é o docente. Mas quanto à autoridade, paridade presbiteral. Grave essa palavrazinha. Uma classe de presbítero e duas ordens distintas. O manual presbiteriano feito por gente que conhece Bíblia pensou nisso. Mas aí, avançando um pouquinho rapidinho, e vamos agora, porque o manual presbiteriano vai para o artigo de número 30 e vai falar sobre o docente. A prova é tanto que o manual presbiteriano bota um artigo para os docentes e um outro artigo para regente. Mesmo ambos tendo a mesma paridade presbiteral. Mas por que isso? Porque existe uma ordem distinta. Porque existem funções que é privativa de quem? Do docente. Aí o manual presbiteriano, pensando no presbítero docente, ele diz assim: o ministro do evangelho, o presbítero docente, é o oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, a administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da igreja ou comunidade. Aí o 31, são funções privativas do ministro da palavra, do docente, ou seja, ele não precisa da permissão do regente, porque é dele. Exemplo, administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, já tem um aí já para o mês de abril, orientar e supervisionar a liturgia da igreja que é pastor. Ou seja, a liturgia é de quem? A docência é de quem? Ou seja, eu não faço isso aqui, não o farei, porque tem gente capaz. Mas se, como docente, eu disser: Ed, nesse próximo domingo vamos cantar apenas 2 cânticos, eu não preciso da autorização do Humberto, nem do César, nem do Clécio, docência da igreja, e graças a Deus eles sabem disso. E tem me respeitado quanto a isso, eu não preciso. Eu não preciso, Ed, eu só te aviso como pastor, guerreirão. Mas não precisa. Agora, onde é que entra o colégio, os regentes? Se a liturgia que eu começar a aplicar aqui for uma liturgia neopentecostal, aí entra os presbíteros, tem documentos sobre isso já. Aí entra o colégio de presbítero, me chama para uma conversa e diz: pastorzão, o que está acontecendo? Naquele domingo, o senhor disse: ei, o Senhor te livrou de uma parada cardíaca ontem. Ele me mostrou. O que é isso, meu pastorzão? O senhor é reformado. Aí tem que entrar os guerreiros. Eu não aceitei. O que é que o colégio de presbítero regente faz? Eu não aceitei a demonstração do colégio de presbítero. Veja só como é lindo isso. Não, eles não podem disciplinar, guerreirão. Eles como parceria, me admoestam, me exortam. Não aceitei, mesmo se não aceitei. Documento enviado como queixa para o presbitério. Aí entra a disciplina, guerreirão. Não aceitei o presbitério,
chibata no cabra, no bom sentido. Mas você entende como é organizada a igreja presbiteriana? Se cada um respeitar o seu quadrado, não há confusão, não há briga. Sabe quanto é que começa a haver briga? É quando um quer entrar no quadrado do outro. É quando o docente quer fazer um papel que não é dele, é do colegiado, e tem gente por aí tentando fazer isso. Ou quando o colégio de presbítero regente quer dizer o que o pastor deve pregar, quem vai pregar, quem vai ler, quem não vai ler, o que vai cantar, o que não vai cantar. Hoje eu tenho a liberdade de ter Humberto que escolhe os hinos. Mas se eu quiser, a partir da manhã, dizer, Humberto, a partir de agora eu vou escolher os hinos, eu não preciso da autorização dele. Eu só comunico. Agora eu vou fazer isso para quê se eu tenho um santo de Deus que faz isso com qualidade? É burrice minha, mas eu não preciso. Eu não preciso reunir o conselho e dizer, olha, eu preciso da vossa autorização, porque doravante sou eu que vou escolher os hinos da igreja. Não, até os hinos do Ministério de Canto, meu irmão, eu não preciso. Agora, eu sou burro, meu irmão, tendo o presbítero Humberto aí como conselheiro, e você uma bênção de gastar meu tempo com isso? Mas calma, porque quando vocês estão cantando ali, o meu olhar clínico, teológico, eclesiológico, litúrgico está, letra por letra, palavra por palavra. É burrice minha se eu tenho um santo de Deus que faz muito bem, escolhe os hinos, é burrice minha, você escolhe bem. Entende, Ed? Mas como é bom esclarecer isso, não é? Agora, o membro quer ser membro da igreja. Não, você já é membro a partir de hoje, eu tomo decisão sozinho, eu posso? Posso não, meu irmão. Aí é colégio pastoral. Aliás, nesse quesito aí, eu não tenho, eu vou deixar alguém surpreso aqui. Nesse quesito aí, eu não tenho direito nesse quesito aí, de admitir ou não membro, de arrolar ou não membro, eu não tenho direito E eu não acho ruim, não. A ideia aí é manter justamente imparcialidade. Eu não tenho direito a voto, exceto se nós temos 4 presbíteros em exercício. E na hora de votar, se recebe ou não, tiver um empate, eu espero que não aconteça. Nunca, até agora não aconteceu. Os presbíteros têm usado de prudência, bom senso, coesão, um ajudando o outro, mas é ruim. Eu só tenho direito a voto, minerva de qualidade, quando há empate. Aí eu vou ter que decidir. Aí é difícil, não é? Vocês entenderam? Como a igreja pretende organizadinha? Mas é necessário que você saiba para não gerar problema. É necessário que o Ministério de Cântica saiba disso. Porque na hora que... o pastor mudou o hino, rapaz. Na hora do culto. É o docente, meu irmão. É o docente. Claro que a gente não usa com arbitrariedade, mas eu não tenho. Eu vou viajar. Eita, eu sou obrigado a botar um presbítero para pregar. Não, meu irmão, não sou obrigado. Eu boto porque os presbíteros daqui, graças ao Senhor, são capazes para isso. Mas não sou obrigado, não. Entende agora? É privativo do pastor, mas eu não faço isso. Por onde eu passei, sempre os meus colegas presbíteros regentes sempre pregaram, está aqui já de como testemunho. E por qual razão pregavam? Porque eles tinham capacidades para pregar. Não é porque era só presbítero regente, não. E sabe por que eu faço isso? Porque não há lugar para competição entre nós, e sim para cooperação. Se eu tenho um colégio presbítero que prega e edifica a igreja, como docente, viajando, eu tiro a tomada mesmo, porque a noiva está sendo alimentada. E se o presbítero vai pregar com a mesma consciência, que ele não vai pregar para mostrar que sabe mais do que eu, vai ser abençoada também a igreja. Eu digo isso porque na minha viagem, nas minhas andanças por aí, já vi tanta coisa acontecer, meu amigo. Presbítero pregar para mostrar que sabe mais do que o pastor. Não é o caso deles aqui, não, graças a Deus. Entenderam agora? É muito massa, meu irmão. Eu seria estudo aqui para 6 meses, mas não sou louco, não, né? Mas vamos para os regentes. Eu li aqui, é muita coisa sobre o docente, mas eu vou para o regente, que é o caso aqui da eleição. Olha só. Presbíteros e diáconos, artigo 50. Há uma classe de presbítero e 2 ordens distintas. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja. Zelar pelos interesses.
Quando você vê o seu presbítero, carinhosamente falando, zelando pela igreja, glorifique a Deus, gente. Eu conheço pastores por aí que sofrem, porque tem presbítero que aparece uma vez por mês nos cultos. Não estou inventando, não. Não estou inventando, não. Se bem que é uma covardia de um conselho desse, né? E aqui eu não me refiro aos colegas que viajam a trabalho, não, viu? Recentemente, o guerreiro presbítero Humberto, com total legitimidade, se ausentou 2 domingos ou 3, guerreirão. Há 3 domingos seguidos, ele nem esperava. Mas há trabalho. Eu não tenho dúvida que uma angústia pesada no coração, porque a gente conhece o zelo dele pelo dia do Senhor. Não estou falando sobre isso, não. Tem pastores por aí, meu irmão, que padecem. Os presbíteros regentes estão nem aí. Alguns, é sério, vocês têm um colégio de presbíteros zelosos. Glorifiquem a Deus. Ore pela vida deles e dos futuros que virão, a partir de junho. Agora observe, compete ao presbítero alinhar, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Ei, se o teu presbítero te chamar particularmente para fazer a admoestação, e ele fez como a Bíblia manda, abrace-o e dê um cheiro na testa. O cheiro, gente, é do meu jeito, não precisa dar o cheiro, não. É do meu jeito, abraço. B, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. D, orar com os crentes e por eles. Nós fomos informados que a Federação do UPH teceu um elogio a esta igreja, que todos os presbíteros regentes fazem parte da UPH. A única que faz isso. Ei, calma, nada de orgulho, nada de soberba, porque Deus resiste aos soberbos. Eu me refiro à igreja. A igreja foi elogiada. Não condene os presbíteros das outras igrejas também, não. Nós não sabemos as razões e as causas. Informar o pastor dos casos de doença e aflições. A gente não sabe de tudo. Então, um presbítero que está atento, tem reverendo. Eu não sei se o senhor soube, falando de tal, está doente, rapaz. Claro, gente, por favor, não espere que eu tenha que ir na tua casa toda a gripe que você pega. Aí, por favor, não é? Entendam. Eu fiquei gripado 1 semana e o pastor não me visitou. Misericórdia, acaba com isso, menino. Ô, menina. Quando eu falo de doença aqui, gente, é uma coisa, não entende? Porque se for assim, meu amiguinho, eu ia ficar o resto da vida com raiva. Porque aqui é colar, meu irmãozinho, a segunda e a terça chega uma gripe pesada e toma um limão, e toma um coriza, e dor de cabeça. Toda segunda-feira minha cabeça amanhece doendo. Pergunte a Jade. E eu sei por quê. A minha intensidade no domingo. Então, que bênção! Informar o pastor do caso de doenças e aflições, distribuir os elementos da ceia do Senhor, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério. Você tem um colégio de presbítero que tem habilidade para representar a igreja no presbitério. Nosso presbitério é uma bênção também. O presbitério também é uma bênção para a igreja, porque eu presto a conta ao presbitério. Imagine que eu te ofendi, Wellington. Você me chama para conversar em fórum íntimo, em primeiro lugar, Mateus 18. Eu não reconheço, eu sou mais bruto ainda. Aí você procura um regente, diz, olha, o pastor foi bruto comigo, chamei de novo, ele foi pior. Tem como conversar com o pastor, não? Eu digo, Wellington, tem que ter testemunhas. 1 Timóteo 5. Uma acusação com um presbítero tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Você pode comparecer com testemunhas? Posso. Reverendo, homem de Deus, está acontecendo isso. O senhor poderia convocar a reunião para a gente conversar? Tranquilo. Não aceitei. A testemunha foi comprovada. Presbitério. Então, o presbitério é bênção. Ele está ali para proteger o pastor, mas também proteger a igreja. Pautado nas Escrituras. Eu não quero ninguém protegendo a mim com interesses escusos, não. Para mim, isso é maldição. Sabe aquele interessezinho? Eu faço vista grossa para você, mas na hora também faça vista grossa para mim. Eu não quero esse tipo de proteção, é do diabo.
Você não mexe comigo? Presbítero João, por favor, gente, eu estou brincando. Apóstolo João, para brincar mais. Você mexe comigo, eu não mexo com você, cara. Beleza? Ninguém diz isso não, meu irmão, mas o expediente às vezes é esse. Não estou falando do nosso presbitério não, viu? Nosso presbitério é uma benção. Estou falando desse mundo uma parte. E se eu não vigiar, eu faço isso, meu irmão. Se eu não vigiar, eu posso aqui procurar alguém de escondidinho. E aí, quer ser presbítero? Não, eu trabalho para você ser. Mas eu estou pensando para que seja presbítero, para dizer só sim para mim. Isso é uma desgraça. O presbítero está aqui para dizer sim para mim. Ele está aqui para dizer sim a Jesus. E se eu estiver dizendo sim a Jesus, estaremos juntos. Olha a diferença, guerreiro. É para dizer sim a Jesus, o dono da igreja. Se ele disser sim a Jesus, eu estou dando sim a Jesus. Qual é o resultado disso, gente? Coesão. E sempre dá errado, meu irmão. Olha aqui, gente, ó, é de vocês. Existe em PDF. Agora, por favor, não use um manual desse aqui para caçar a bruxa, não. Eu vou procurar o artigo aqui para eu pegar o pastor Ronilson. Ele disse que é reformado, mas ele vai para lá, ele vai para cá, e ele faz assim, ele faz assim. Eu vou procurar um artigo para entrar com um documento contra ele. Eu não tenho um problema com isso aqui, não, graças a Deus. Eu estou apenas ilustrando. Jamais você será condenado na sua preferência. Jamais o colégio pastoral aqui vai condenar você na sua preferência litúrgica. É um direito seu. Pastor, eu não sou chegado a bater palma. Não bata. Deus te abençoe. Agora, também não vem exigir que a igreja não bata. Entenderam agora como é que é? Pastor, não sou chegado a teclado, não. Deus fez louvado pela tua vida. Agora, não venha gerar problema e exigir que a igreja não tenha teclado. Entende agora? Então, cuidado com alguns setores reformados por aí. Eu conheço gente que começou assim e hoje está na igreja romana. Sério? Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que sim. Começou com esse extremo. Daqui a pouco estava na igreja romana dizendo que se converteu. Agora eu me converti. Um presbiteriano começou com esse extremo, daqui a pouco estava de volta para a igreja romana. Ainda disse assim, agora eu me converti. Eu digo, misericórdia. Nesse mundo tem de? Então você não vai ser coagido aqui a nada. O seu direito de levantar a mão ou não. Agora, por favor, não confunda o teu preferencialismo litúrgico com ortodoxia litúrgica. Há uma diferença. Grave aí. Preferencialismo litúrgico é diferente de ortodoxia litúrgica. Ah, pastor, não me confunda não. E o que é ortodoxia litúrgica? Preferencialismo, tudo bem, eu não gosto de bater palma, eu gosto de bater palma, de acordo com a música. Eu não gosto de violão, eu gosto de violão, isso é preferencialismo. E o que é ortodoxia litúrgica? Então vamos lá. Elementos de culto e circunstâncias de culto. Elemento de culto é ortodoxia. Um culto tem que ter leitura da palavra, ortodoxia. Um culto tem que ter pregação fiel da palavra, ortodoxia litúrgica. Um culto tem que ter oração alicerçada na palavra, ortodoxia litúrgica. Um culto tem que ter cânticos alicerçados na palavra, ortodoxia litúrgica. Oração, no culto tem que ter dízimos de oferta como ato de adoração, ortodoxia litúrgica. Beleza? Agora, o que é preferencialismo ou circunstância? Coral, dueto, solo. Alguns não gostam que eu chame assim, não, mas está dentro das circunstâncias de culto. Culto. Quando alguém pede para cantar, eu só faço uma pergunta. Mande para mim o vídeo, eu quero ver a letra, e eu sempre peço, pegue um cântico que a igreja conheça. Muito especialmente quando é para o último cântico. Quando não é para o último cântico, não. Mas ainda assim eu tenho que dar uma olhadinha rápida na letra. Porque a heresia também ela penetra por meio do cântico. Dito isso, gente, manual presbiteriano, entenderam? Cristocracia? Cristocracia presbiteral? Cristo governa a igreja através de um colégio de presbítero. Ponto. Ponto 2. Há uma classe de presbíteros e ordens, e duas ordens distintas. Tem o regente e tem o docente. Número 3, eu estou aqui só organizando a ordem. Quem é que vocaciona
O colégio de presbíteros, o Pai no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E número 4, aí eu já entro na parte teológica e prática, que eu vou ser bem prático agora. Existem critérios, existem requisitos. O Deus que vocaciona também estabelece requisitos. 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá rapidinho. Eu não vou aprofundar agora o texto aí não, eu só vou citar e vou tentar contextualizar com a linguagem apenas. O Deus que vocaciona estabelece critérios. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, todos juntos. Fiel, excelente obra almeja. Olha, a obra é excelente, a obra é nobre. E olha, a obra é de uma responsabilidade. Paulo está dizendo isso. Vamos lá, prossigamos. É necessário, portanto, que o bispo seja. Significa acima de censura qualquer. Não é que ele é perfeito, mas ele é um homem que em todo o tempo é objeto de censura. É isso, é irrepreensível. Ou seja, maduro, vamos lá. Esposo de uma só mulher, aqui é monogamia. Vamos lá. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Não confunda aqui na hospitalidade com você achar que tem que abrir as portas da sua casa para todo mundo que vem passear em Petrolina, os seus amigos, e você tem que... Eles acharem que você está de férias o tempo todo. Não é isso também, não. É mais do que isso. Os amigos a gente recebe em casa mesmo. Quando eu falo, eu não me refiro nem a amigos, vou retirar aqui. A todo mundo que você conhece. Ah, rapaz, você mora em Petrolina? É, rapaz, eu vou passar um dia lá. Tem um cantinho para mim que tem, não, meu irmãozinho. Eu não sou dono do Banco do Brasil. Agora, os meus amigos, aqueles que são próximos de mim, recentemente esteve aqui um casal que nós amamos, aí é diferente. Assim mesmo são pessoas que têm bom senso. Porque senão, meu irmãozinho, meu dindinzinho do mês vai-se embora só com o que não deve. Não é? Que amigo tem bom senso. Quem fica em minha casa tem bom senso. Graças a Deus. Recentemente eu recebi mesmo o João Paulo, o Hélio, um casal que eu os batizei, casei. E eles, para mim, eles retornam 500 vezes. Agora você imagina que se todo mundo que me conhece, mesmo sem ser amigo, disser, tu mora em Petrolina? Rapaz, eu sou doido para conhecer Petrolina. Eu estou indo lá, viu, passar uma semana. Aí um mês depois o outro, rapaz, eu também estou indo passar uma semana. Eu digo, pronto, agora deu. Não é? Não confunda essa hospitalidade. Há limites. Mas ele tem que ser hospitaleiro. Prossigamos. Apto para ensinar. Vocês perceberam que todas as outras envolvem caráter, na relação vertical com Deus, caráter na relação horizontal com a família, com o outro. E, por último, temos aí competência, apto para ensinar. Nós temos aí, resumindo, Paulo dizendo, tem que ter bom testemunho dos de dentro e tem que ter bom testemunho dos de fora. Dito isso, não confunda apto para ensinar com ter bacharel em teologia. Não confunda-se apto para ensinar com ter mestrado em teologia. Não confunda-se apto para ensinar com ser até mesmo professor de português lá fora. Nem todo mundo que é professor lá fora tem esse dom aí do ensino para a igreja. Não confunda. Você pode confundir. Eu conheço gente, meu irmão, que é semi-analfabeto, meu irmão. Se você sentar com ele, ele te dá uma aula de Bíblia, de vida cristã, de sabedoria. E isso não anula o fato também de você estudar, fazer um curso, entende, gente? É equilíbrio. Só estou dizendo, não confunda. Deus estabelece critério. Prossiga o texto aí. Não dado ao vinho. O vinho aí é a referência, mas aplica a outras coisas. O que significa não dado ao vinho? É não ser viciado. Agora aplique isso aí no Instagram, no Facebook, em jogos, em séries. Ele está proibindo você assistir séries? Não, mas não seja
Viciado. Está proibindo você assistir seu time de futebol? Não. Mas se o seu time for jogar às 18 horas, na hora do culto, você vai fazer o que na hora do culto? É cultuando e o celular aberto para ver o placar? Vai não, né? Porque você é crente. E aqui para nós, todos nós somos tentados. Não venha com essa história, não. Brasil e França, final da Copa 2026. Ixi, meu amigo, que sonho mirabolante. É um sonho mesmo. Às 18 horas do jogo. Aí sabe o que as igrejas fazem? Vamos mudar o culto para as 14? Acreditem, eu não é? Quem já ouviu falar disso aí? Eu já presenciei isso, meu irmão. Hã? Deixa para trás, vou comentar isso não, mano. Menina, deixa para lá. Denise, por favor, tu me ama, Denise? Eu estou só brincando. Eu estou só brincando, gente. Porque eu não posso adentrar como foi que se deu, não é? Como foi que se deu. Mas, gente, por favor. Entende agora? Guilherme, foi legal, não foi? Denise disse, vem para cá agora e mete na marreta de carro, uma mulher. E com certeza quem fez isso não fez com intenção esdrúxulas. Tentaram refletir. Nem tudo que a gente tenta fazer é certo. Mesmo tendo boas intenções. Ninguém pega a igreja do Senhor. Quem leva Deus a sério e empurra para determinado... Agora, a gente também erra, né? Lloyd Jones escreveu um livro, Sincero, porém, errados. Sincero é o título do livro. Lloyd Jones. Mestre Lloyd Jones, o pastorzão, que era médico, que abandonou a medicina para ser pastor. O Deus que vocaciona estabelece critérios. Agora, por favor, olhe para esses critérios e vamos para a matemática. Deus não está dizendo tem que ser temperante no nível perfeito celestial. Ninguém seria apto para isso. O que ele está dizendo é temperança o tempo todo. Luto para ser temperante o tempo todo. Que temperança seja sua marca. Não confunda isso com personalidade. Eu posso ter um temperamento forte e ser temperante. Porque não pegue o melancólico e diga, tá vendo? Que homem temperante. Às vezes o melancólico não é temperança não, é covardia mesmo. Eu posso ser covarde sendo melancólico, posso ser covarde sendo sanguíneo. Tem critérios. Dito isso, olha o horário. Vamos lá então. Você que é membro da igreja tem direito a indicar um homem do sexo masculino. Porque quem estabeleceu o oficialato masculino foi Cristo. Não é inferiorizando a mulher. É para proteger a própria mulher. Ah, se as mulheres entendessem que é melhor homem descarregando um saco, é melhor homem descarregando um caminhão de cimento do que elas, se elas entendessem isso, porque é que Deus disse, isso aqui não, isso aqui sim para vocês, se elas entendessem que é Deus protegendo elas. Quem aqui quer mulher descarregando caminhão de cimento? Levante a mão. Eu não quero. Quem aqui, se for preciso, homens vão se levantar para descarregar um caminhão de cimento? Levante a mão. É isso, é simplesmente isso. Quando Deus disse, mulher isso, mulher não, é para o bem delas. Se eu estou na rua com a minha esposa, até então ela se afastou de mim para fazer alguma coisa, aí chega um machão porque vê ela sozinha. Ei, sua louca! Você espera que eu faça o quê? Meu Deus, vou me esconder aqui, porque misericórdia. Te vira aí já já. Vocês acham que eu vou fazer isso, gente? Mesmo sabendo que eu tenho covardia dentro de mim, pelas quais eu lutar. Vocês acham, queridos? Ô, machão! Ô, martelinho do diabo! Como é que é mesmo aí? Bora? Repita aí, meu irmão.
O louco só é louco quando aparece outro louco, meu irmão. Como é que é, machão? Você falou o que? Essa louca? Ó, essa louca aqui é Jairene Jacejo de Souza, minha esposa. Até que a morte o separe, machão. Bora? Qual o problema aí? Eu duvido, meu irmão. Das duas, uma. O cacete vai comer. Ou eu vou correr. Mas eu não deixo já sozinha, jamais. Eu vou chegar para dentro, já o carro está aberto. Corra. A gente liga o motor e... Gente, eu estou brincando aqui, mas você vai fazer isso com sua esposa, César? Vai fazer isso com tua esposa, Humberto? Eu jamais, meu irmão. Assim é Cristo pela igreja, queridos. Então entenda, quando ele diz, mulheres, isso aqui não é bom para vocês, é amor por vocês. Isso aqui é para os homens, é por amor a vocês. Então o direito seu pode indicar. Agora, queridos, 15 assinaturas. Não pode contar. O indicado não pode ter gente na assinatura parentes. Não pode ter parentesco. Sabiam disso? Não pode. Questão de imparcialidade. Na votação, sim, mas na indicação, não. Então não pode ter parentesco. Gravaram isso? E por que não pode ter parentesco? Até a justiça, até o direito penal, até os juízes, eles sabem que proximidade parental, você tem uma queda afetiva pela pessoa. A mãe, por exemplo, ela é atenuada em alguns casos. O filho matou alguém, correu para dentro de casa e ela fechou a porta. É crime da parte dela, mas ela vai ter um atenuante. E atenuante por ser mãe, está lá o direito penal. Porque é o coração de mãe. Vai pagar pelo crime, mas vai ter um atenuante. Então não pode. Entenderam agora? Você pode indicar, você é membro da igreja, pode indicar. Sexo masculino. 1 ano de membresia, mas cuidado. Pode ter 1 ano de membresia, mas ser neófito na fé ainda. Novinho na caminhada. Se você ama o irmão e ama a igreja, não faça isso. Ele pode ter 1 ano de membro da igreja, mas ser ainda um neófito na fé, novinho na fé. Você não vai fazer isso, né, gente? Beleza? Próximo ponto. Você vai usar que critério para indicar? Alguém poderia dizer que critério eu vou usar? Eu quero indicar alguém. Eu acho que eu vejo ali qual critério você vai usar. Vamos ver se vocês entenderam os textos, pelo menos os textos lidos. Que critério você vai usar para indicar o nome do irmão? Elaine. Sim. É melhor, né, guerreiro? Pega um para a Elaine aqui, guerreiro, por favor, que é até melhor para ela. Obrigado, Elaine. Pastor, uma dúvida. Por exemplo, se eu assinar uma lista do irmão A e surgir uma indicação do irmão B, eu posso assinar também? Se eu concordar que ele seja convidado, ou se eu posso assinar uma lista? O colégio pastoral entendeu que pode. Pode indicar, outros não. Até porque tem vagas, né? Pode sim. Agora tem um limite, né? Imagina, o limite é até o bom senso. Se além dos 3 tem mais 3 vagas, se eu vou assinar em 10, a própria pessoa já entra em choque, não é? Pode sim. Beleza, boa sua pergunta, Elaine. Boa. Qual critério você vai usar? Dom. Você consegue ver dom para o presbiterato nesse irmão? Você entendeu, queridos? Dom. Uma igreja saudável, ela tem um ministério orientado pelos dons. Você consegue ver dom? Está lá, 1 Coríntios 12. Um dos dons é o governo, o presidir. Consegue ver isso? Dom. Outra coisa, critério que você vai usar e não vai usar. O que vai usar? Dom. Segundo, logo, se é dom e você não tem certeza ainda acha, repense, não é? Reflita. Mas você está mais inclinado para sim, que aquela pessoa tem um dom, está livre, meu irmão, fique à vontade. Segundo, critério, vamos lá. Esse aqui não pode mexer. Esse aqui, meu irmão, os 2 aqui são caráter.
Resumo aqui, 1 Timóteo 3, caráter. Gi, microfone para Gi. Enquanto chega o microfone para ela, eu falo aqui. Caráter. O caráter se configura em todas as suas qualidades morais, éticas, relacionais. Qualidades morais, éticas, relacionais. Caráter. Gi. Amém. Uma vez que eles são escolhidos, eles passam um curso, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso. O manual preteriano exige. Primeiro serão indicados, não é? Deixa eu dar aqui uma tarefazinha. Os nomes serão indicados até o dia. Essas indicações devem chegar para o colégio pastoral até o dia 24 de abril. Chegou, o colégio pastoral vai chamar esses indicados para conversar. Depois de conversar, o colégio pastoral homologa os nomes indicados. Beleza? E aí, eleitos, curso. Pode ser até na caminhada. Eu tenho a obrigação de oferecer um treinamento para eles, muito especialmente se for gente não ordenada. Se já for ordenado, a gente chama novamente também para relembrar algumas coisas. É necessário, mas tem que ter, Gi. Ok? Caráter, gente, caráter. A ausência de caráter tem sido um mal na igreja. Qual um dos elementos do fruto do Espírito, Débora Leal? Está lá em Gálatas 5. As Éricas que estão aí aprendendo, né, Érica? Levanta a mãozinha. Estão entendendo direitinho, não é? Ainda que vocês não possam participar deste pleito agora, mas no futuro próximo participarão de outros. Possivelmente até do meu, né? Daqui a 4 anos, se o Senhor Deus assim permitir, não é? Se o dono da vida da igreja permitir. Mas é bom aprender hoje. O que é que diz lá Paulo sobre o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade mas tem mais. Abra uma Bíblia lá com a gente. Tem mais um detalhezinho que eu quero puxar. Gálatas 5:22. Eu tenho que puxar isso daí, gente, porque caráter, dom e caráter são imprescindíveis naqueles que vocês vão indicar com o direito de vocês. Caráter e dom é o que o colégio, e o que está no edital, é o que o colégio pastoral vai olhar para dizer homologado. A gente não vai usar a carnalidade nossa, a gente não vai usar critério nosso, está lá no edital, está na Bíblia, está no manual presbiteriano. Caráter e dons, meu irmão. Vamos lá juntos agora. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Só tem aí mesmo. O que é fidelidade, gente? A raiz da palavra fidelidade é a mesma raiz de fé. Pistos. No caso aí é lealdade. Pode dar sangue no joelho. Se eu disse para você, Gi, que eu estarei contigo naquela batalha, eu estarei. Se ficar de pé, nós dois ficaremos como irmãos em Cristo. Se for para cair, cai os dois batalhando. Isso é fidelidade. Pistos, para com Deus e para com o outro. Fidelidade. Fidelidade para não aproveitar a ausência do outro e tentar queimar a sua imagem. Fidelidade para não aproveitar a ausência do outro e tentar fazer com que daqui a tanto tempo não seja mais eleito. Fidelidade, pérola, fidelidade. É uma joia hoje que dizem que está rara por aí, mas não pode ser rara aqui não. Fidelidade. Eu já falei no colégio pastoral que eu vi uma cena recentemente na 8ª no YouTube. Estava tendo um evento lá, o pastor Jeremias, com seus agora 71 anos de idade, chamou todo o colégio de presbíteros e os seus pastores auxiliares. Ficaram lá no presbitério, em pé.
Aí ele foi de um a um, deu um beijo na testa. Daqui a pouco estava todo mundo chorando. Ah, queridos. Aí você diz, é isso aí. Ele cuida dos seus colegas cuidam dele. Esse é o cara que viaja lá da igreja para atender conferências e ele viaja tranquilo, porque os seus colegas vão protegê-los. Protege-o na sua presença, muito mais na sua ausência. Isso me fez lembrar Atos 20, Paulo se despedindo dos presbíteros. O que os presbíteros fizeram com Paulo, gente? Abraçaram Paulo e o beijaram, Luciano. Isso é fruto de fidelidade. Isso, não confunda isso com deixar de exaltar um ao outro, se for preciso. Mas é estar junto, pode dar sangue no joelho. E eu vi pelo YouTube, mas eu assisti aqui no congresso de pastores e líderes que ele realizaram no ano passado, que eu quebrei minhas férias para poder ir. Poxa, o pastor da primeira igreja não foi. E até para receber aqui, lembra? Eu vi de perto, gente. Eu vi de perto os presbíteros cuidando do camarada. Os pastores auxiliares zelando pelo seu docente, pelo seu titular. Isso é fidelidade. Grave essa palavra. Cultura da honra, não como é pregado por aí não, viu? De forma cega. Grave essa. Para aplicar em todas as relações. Pastores, família. Os pais promovem os filhos e os filhos honram os. Aplique isso na igreja. O pastor promove os seus colegas. Deus abençoe, prefeito Humberto, coragem, guerreiro, é isso aí. É isso aí, César, é isso aí, Clécio, é isso aí, Flantal, é isso aí, Breno, é isso aí, João Bosco, é isso aí, meu irmão, vai lá, muito bem, eu estou feliz por você, João, está no caminho certo, é isso, meu irmão. Mas em contrapartida, biblicamente, o que é que João deve fazer com o seu docente, com os seus regentes também? Honrá-lo. Aí chega alguém que não vigiou e diz assim, você viu lá? O quê? Você viu o que o pastor disse? O que foi, meu irmão? Eu não concordo com ele não, meu irmão. Porque a tradição reformada não diz isso. Aí você faz o que com ele agora? Não fale não, porque aí pode botar você em constrangimento. Sabe o que é que você faz? Quem honra? Opa, 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 opa. Primeiro, ele não está vagabundando ali no púlpito, não. Segundo, se você o ama, não era nem para estar aqui falando a mim. É a ele. E se caso você pensar em procurá-lo, procure-o com respeito. Mas aí o que é que a gente costuma fazer? O cara detonando com você, você. O cara detonando com o seu líder e você. Ai, calma. Calma nada, está pecando ele, está pecando você, meu irmão. Está pecando ele, está pecando você. Está pecando ele, está pecando você. E aqui aqui não é só relação de líderes com liderados, não. É ovelha com ovelha. Está pecando ele, está pecando você. Aliás, eu acho que você está até gostando da crítica que estão fazendo ao seu líder. O silêncio pode ser covardia, mas pode ser também, eu vou até guardar essa aí. Quem sabe um dia não pega com ele, eu não digo, tem gente aí que não está gostando do senhor, não. Eu digo, é covarde. Já viu aquela conversazinha assim, gente? São 26 anos de ministério, viu? Perto de Cristo é nada, vezes nada, 500 vezes nada. Mas já passei por aí afora, é assim, reverendo, oi. Tem gente aí na igreja que não está gostando disso, não. Aí eu falo, quem? Não, tem gente aí que não está gostando. Gente, olha, não usa esse expediente, não, em nome de Jesus Cristo. Não, é terrível, cara. É a pessoa que não está gostando, mas ela é covarde, ela tem que usar uma terceira sem nome, no anonimato, para querer falar o que ela não tem coragem de falar. Eu não aceito, meu irmão. Tem gente aí que não está gostando, você vai ter que dizer o nome. Do contrário, cale-se, cale-se, cale-se. A não ser que você tenha coragem, seja homem ou mulher, e diga, sou eu que não estou gostando.
E você tem todo o direito de dizer que não está gostando. Agora, entre você gostar e não gostar, tem um caminho, me provar. Vamos para as fontes primárias. Aí também, se você quer comparar com o meu tempo, não, então vamos para as fontes secundárias. Mas aí também não, então, meu amigo, está difícil. Tu quer simplesmente dizer que não concorda com isso sem ter nenhum fundamento? Só porque é uma preferência tua, mano? Ou porque você foi criado numa igreja presbiteriana que fazia só assim? Por favor, poupe o colégio pastoral disso. Não é, Bíblia? Poupe disso. Caráter e dom. O que mais, gente? Eu estou caminhando para o encerramento. O que mais, gente? Para você indicar um presbítero ou um diácono? Oi? Relacional. Isso, boa, guerreirão. Menino, o Guilherme aí, Tamires, ó. Líder familiar, um líder respeitado na sua família, na sua casa. Muito bem, guerreirão. Boa. 1 Timóteo, está lá em Tito também. Olhe como é que é ele na sua família, se ele é respeitado pela esposa. Aqui vai uma observação, gente. O cabra cuidou dos filhos enquanto pequenos, cuidou. Cresceu, virou as costas para o Senhor. Misericórdia, né? Ninguém... Essa conversa de filho de peixinho, peixinho não é sempre assim não, né? Então, cuidado também com isso. Mas tem que ter o respeito. Tem que manter o respeito no lar. Ele é líder em casa, ele governa a sua casa. Ou é aquele que a mulher acorda domingo pela manhã e diz, sabe uma coisa? Eu amanheci hoje, tinha vontade de ir para a igreja. Mas tu está doente? Não, eu não quero ir. E ele diz, como eu te amo tanto, eu vou ficar com você. Esse aí não dá. Esse não está governando a igreja. Não está governando sua família. Meu irmãozinho. O seu filhão não está com dor de cabeça, não está cansado. Aliás, só come para estudar. Aí chegou domingo, papai, eu estou cansado, não quero ir para a igreja hoje não. Meu filho, pensando bem, eu também. É o bichinho, passa a semana estudando, né, Guilherme? Os pais podem pensar, não caia nisso não, meu filho. Está pecando você e você está ensinando o seu filho a pecar. Boa, Guilherme. Respeito da família. Não confunda isso com perfeição. Mais alguma coisa? Íntegro, fidelidade. Isso. Falar nisso, meu amigo, gravaste um áudio, um vídeo. Você gravou um vídeo. Não foi Ali não, meu irmão. E eu estava no carro, meu irmão. Eu disse, nada. Que é isso? Eu vibrei, guerreirão. Sério, bate aqui. Continue, homem. Deus seja louvado. Propague a palavra do Senhor. Quem assistiu o vídeo aqui de André? Busca lá, foi no Instagram, não foi, guerreirão? Não, guerreiro, eu vibrei, eu disse, nada. Eu tenho essas expressões sozinho. Vai, meu filho, caminhando, vai lá. Tá no início, vai lá que está no caminho certo. Paciência, não se apresse, não pegue atalho. Integridade, fidelidade. Íntegro. O senhor disse isso, o pastor disse, mas eu repensei e eu estava errado, me perdoe. Fala de integridade, eu tenho que entrar em outra coisa. Eita, meus irmãos, tomemos cuidado. Preste bem atenção, não venha com essa para cima de mim, não. Todos nós carregamos ainda na barriga um rei. Para com todos nós. A questão aqui é se você tem combatido isso em você mesmo ou não. Olha, quando eu vejo alguém dizendo, eu não tenho problema com orgulho, não, eu digo, tomado por orgulho. Pode acreditar, meu irmão, se você usa essa conversa, eu não tenho problema com orgulho, você já disse quem você é, tomado por orgulho, porque todo dia eu batalho contra os resquícios do orgulho que ainda há em mim, ou eu estou mentindo, então eu chamo Paulo mentiroso. Romanos 7, miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ele vai dizer o porquê. O mal ainda habita em mim. Agora a questão é, ele está governando ou eu estou governando ele? Eu estou vencendo a batalha ou ele está vencendo? Tira o rei da barriga. Luiz Ronilson, tira o rei da barriga. A tua biblioteca não é credencial para você levantar o nariz. 26 anos de pastorado não é credencial para você achar que pode fazer agora como quer.
Ser pastor da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, que muitos gostariam de estar, também não use como trunfo. Ter uma mente boa, como alguns ouviram até elogio, o senhor grava tudo bem, até quando eu não sei, também não é isso. Tira o rei da barriga, Luiz Ronilson. Olhe para a pessoa também, se ela tem. Porque em colégio pastoral, meu irmão, nós vamos debater ideias. Não é briga entre pessoas, é disputa, é uma luta, é uma batalha sobre ideias. A tua ideia pode ser aceita, pode não ter aceita pelo colégio pastoral. E quando não for aceita? Vai dizer agora, estou fora. É isso? Nem as minhas ideias serão sempre aceitas, irmão. Eles não estarão com isso dizendo que não estão me aceitando. É a minha ideia, não sou eu. A gente confunde eu não concordar com a ideia do Humberto com não concordar com o Humberto. Ou o Humberto não concordar com a minha ideia e achar que ele está sendo contra a minha pessoa. Não é a minha pessoa, é a minha ideia. Agora, sem medo também, hein? Sem medo. Para César. Humildade, gente. Humildade para chegar também e dizer, gente, eu botei uma dose a mais, me perdoe. Porque um líder que não consegue também reconhecer seus pecados, seus erros, ele vai fazer mal. A gente não perde a autoridade reconhecendo erros. Me perdoa. Uma vez eu cheguei numa cidade chamada Santa Terezinha, cheguei para um oficial e disse assim, meu irmão, me perdoe, naquele dia a dose foi intensa. Aí ele disse, mas também, de novo, eu digo, vai ser assim até a volta de Cristo, meu irmão. Aquele lado de novo, aqui acolá de novo. Por isso que eu estou aqui pedindo perdão. Por isso que Cristo disse 70 vezes 7. O problema não é o de novo, o problema é a ausência de reconhecimento de pecado, de abandonar o pecado, de dizer pequei. Querida, a oração de Neemias, oração que adora Deus dos céus, oração que confessa, pecamos contra ti, oração que recorre às promessas da aliança. Tu disseste a Moisés, teu servo, se obedecer, bênção, se obedecer, disciplina, maldição, e recorre também à súplica, ouve-nos, ó tu dos céus, é o teu povo, socorra-nos desse estado de miséria e desprezo. É preciso ter humildade. Perguntar a Agostinho as principais características de um cristão. Primeiro, humildade. E todo mundo esperando que ele dissesse uma outra coisa. A segunda, humildade. E a terceira, então não tenha orgulho de ser humilde. Se você chegar para mim onde eu não tenho problema com orgulho, muda esse discurso, porque tem. Não me venha com essa não, meu irmão. Eu quero saber qual é o santo ou a santa aqui que gosta de ser exortado. Levanta a mão. E você sai sorrindo. O pastor me exortou, rapaz, eu fiquei tão feliz, tão sorridente. Me diga para mim. Isso não significa que você odiou, gente, mas que... Aí o orgulho está lá dizendo, puxa, você sabe que errou, está mais preocupado com o que o outro vai ver de você do que com Deus. O importante é Deus. Você sabe o que gera prazer em Deus? Coração quebrantado e contrito. Sabe por que ele continuou chamando Davi de homem segundo seu coração? Depois de cometer aqueles pecados, se deitar com Betseba sem ser a esposa dele, que depois passou a ter a ser a esposa dele mesmo, sabe por quê? Quando ele foi conversar pecado, ele não disse, Senhor, também por favor, também Betseba também, Senhor, com um corpão desse, eu lá no meu palácio, Senhor, eu estava no meu palácio, Senhor, eu tenho culpa, ele diz isso, gente. Aí aparece, Senhor, eu imagino Davi, meu irmão, fosse escrevendo para um colega dele hoje. Mas Guilherme, meu irmão, não é fácil, não. Quando eu vi o meu irmão, eu vi o violão, eu me quebrei. Não, meu irmão, ele diz, ele não cita Batseba, ele não condena Batseba, porque ele reconhece o seu lugar de autoridade. Pequei contra ti somente, pequei. Por isso Deus disse, homem, também por isso, homem segundo o meu coração. Então tem que ser humilde. Mais alguma coisa para encerrar? O que você não vai fazer? Você não vai eleger por amizade. Continue sendo teu amigo. Mas se o teu critério é amizade, é tão legalzinho, você está brincando com o noivo e com a igreja.
Possa ser que o teu amigo também tenha dom. Vocação e dom. Caráter, integridade, competência. Mas se a razão for só amigo, não faça isso. Você prejudica o seu amigo e prejudica a igreja e o Senhor. Às vezes o camarada já demonstra até vocação, mas não para hoje. Vai ser para amanhã, para depois de amanhã. Entende? Agora também não espere também indicar alguém que tenha vasta experiência. Começaste o presbiterato com quantos anos, presbítero César? Tu tinhas quantos anos quando começou a primeira ordenação tua? Foi aqui, não foi? 25 anos de idade. Você tinha a mesma experiência que hoje, guerreiro? Não tinha. Aprendeu com os veteranos, né? Quem estava lá sentado? Cabral, Heleno, Evódio, presbítero Humberto. O presbítero Humberto quer ser novinho, mas tudo bem. Com quantos anos foi ordenado? Ele quer ser novinho. Quando a gente fala a nossa idade no conselho, ele dá aquela risadinha. Daqui. Foi aqui mesmo, né? Pronto. Mas tinha quantos anos? Aí não quer dizer não. Tinha quantos anos? 39 anos de idade. Entendeu? Mas já foi ordenado com experiência, guerreirão? Quem estava lá quando você foi ordenado? César. Moisés. Oh, meu amor. Moisés. Presbítero Manuel. Já foste ordenado. Ordenado, já exerceu um dia. Com quantos anos? 29 anos. Jorge. 24 com diáconos. Jorge. Quanto? 35. Hermeson, presbítero. 37. Então, queridos, por favor, a experiência se ganha. Então, também não usa esse critério para dizer, não vou indicar por isso porque não tem experiência. Experiência se ganha. Agora, qual é o ilegal? Se você vai indicar alguém que vai ganhar experiência, aí você percebe, mas olha, no pastorado, no colégio, tem gente experiente que vai poder ajudá-lo. O colégio pastoral até se preocupa com isso também, sabia? Passar o bastão paulatinamente. Não de vez, mas paulatinamente. Mas não vote por amizade. Não vote por ter diploma ou não ter diploma. Não vote por ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu vou indicar o bichinho porque ele é tão pobrezinho. Não faça isso. Ele é pobrezinho, mete a mão no bolso e ajuda o meu irmão. Você olhou para o carro dele e os amortecedores estão todos quebrados, compra um e doa para o cara. Mas você vai indicar ele porque o bichinho é pobrezinho? Também não dá, né? Eu não gosto nem de usar essa expressão de pobrezinho, que você humilha a pessoa, né? Não tem pobrezinho, tem seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não gosto dessa ideia de pobrezinho, é ser humano. Então, indicação e eleição, queridos. De quanto em quanto tempo? 5 anos para o presbiterato e diaconato. Para o ministro da palavra, o colégio pastoral pode escolher, ou 2, ou 3, ou 5. O colégio pastoral pode escolher entre 2 ou 5. No meu caso, vocês me elegeram para 5. Mas quem determinou o tempo foi o colégio pastoral. 5 anos. Mas para o presbiterato, 5 anos. Aí depois de 5 anos, eleição novamente. Depois de 5 anos, eleição novamente. A pessoa pode ser reeleita ou não. Gente, alguma dúvida? É agora, porque a gente agora vai liberar vocês aí para indicações. Procura o presbítero César, que é o secretário, quando estiver pronto. O formulário, quem precisa, procura o César também, o presbítero. O formulário está bonitinho. Não tenha medo, não tenha vergonha de indicar se Deus colocou no teu coração. É um direito teu. Você é presbiteriano. Ninguém vai aqui te humilhar, ninguém vai te desprezar, ninguém vai chamar você disso ou daquilo. É um direito seu. Fábio, microfone para o guerreiro, então. O mesmo que eu apliquei para o diaconato. É o presbiterato. O mesmo. Com exceção do ato para ensinar. Também 1 ano para ser candidato, no mínimo. Membro da igreja. É o mesmo. Presbiterato, diaconato, o tempo, mínimo 1 ano como membro da igreja. Requisito, exceção do ato para ensinar. Entendeu? Não que um diácono não possa, gente. Estevão fez o quê, Estevão? Era o quê, Estevão? Pregador do evangelho, meu irmão. Aí é com Deus. Mas não é requisito sine qua non para o diaconato, o ato para ensinar. Beleza? O diaconato é a mesma coisa, gente. Critérios. Caráter, dom, caráter, competência, um certo grau de carisma. Boa sua fala, Fábio. Márcio,
Vamos lá, querida Denise. Foi assim, foi aqui primeiro, Denise. Foi Mônica. Gente, agora façam as perguntas e falem sobre o assunto da eleição, tá bom? Não fujam, porque até o estudo mesmo eu já parei por aqui. A ideia do diaconato, assim como a consciência precisa ter serviço. Isso. Autoridade na igreja, mas a serviço da igreja, mediante a submissão ao Senhor. Isso. Isso. E aí isso não pode fugir que essa pessoa tenha uma comunhão com Deus, que seja aplicada no sentido de conhecer um pouco isso. da palavra, pelo menos o governo, aquele que está inserido. É isso aí, Mônica. E não esquecer nunca de buscar sabedoria vinda do alto. Isso. Para toda e qualquer decisão. Muito bem, guerreiro. Deus te abençoe, viu? Denise. Uma sugestão, pastor. Aí, eu vejo uma pessoa que eu acho, pode ser um diácono, por exemplo. Aí eu chego para a irmã que é de Guilherme, olha, eu vou lhe apresentar fulaninho, que eu acho que ele é uma pessoa, né, que preenche os critérios de diácono e tal. Aí, qual é a sugestão? Orem e vejam isso, no seu coração, assinar a lista, assina. Aconteceu comigo que uma vez que uma pessoa, eu também não fui sábia, a pessoa me constrangeu para eu votar aquela pessoa, para eu assinar a lista. Me constrangeu, Boa. Eu não tinha nada a ver com o diaconato. Eu fiquei constrangida que a pessoa apelou, assim, sabe, que eu me sinto mal, se eu não assinar essa lista. Pronto. Então, assim, isso é importante. Eu acho que você diz assim, olha, irmão, eu penso candidato, é meu, acho que é interessante, mas assim, eu gostaria que você orasse, e se você achar realmente que essa pessoa é assim, você assina a lista. Pronto, eu só quero pegar uma palavrazinha aí. Você tem direito de procurar qualquer irmão para pedir assinatura, mas não com estranho. Beleza? Boa. Quem levanta? Márcio, não constranja. Fale, é um direito seu. Até porque também, como é que você vai conseguir assinatura se você não procurar alguém, né? Mas não constranja. Vamos lá. O pastor falou sobre o período mínimo de um ano dentro da primeira igreja, um ano dentro da igreja presbiteriana. Aqui da igreja local. Isso. Agora, teve membros gente que já foi membro da igreja aqui no passado. Isso o colégio pastoral entende que está dentro. Agora, veio de fora, é um membro de um ano aqui, aí tem que ter, no mínimo um ano. Mas vai além disso. Eu batizei um homem há 8 dias. Aí alguém vai indicar ele para o presbiterato. Quando chegar a indicação lá no colégio pastoral, meu irmão, a gente vai dizer, neófito, aqui está na cara, para o bem do irmão da igreja. Entendeu agora? É um ano, mas tem que ter experiência, né? A indicação tem sempre terceiro? De terceiro? A pessoa pode solicitar. Tem que ser, alguém tem que indicar. Alguém tem que indicar você, um exemplo. 15 pessoas, veja, são 15 pessoas. Não é uma pessoa só não. Uma vai encabeçar e as outras 15 também vão assinar. Então são 15 pessoas indicando. Porque aí já tem uma noção. 15 pessoas indicando é porque a pessoa realmente já tem uma... Já enxergam ela. Boa! Perguntar também a pessoa se a pessoa tem interesse. E a pessoa procurada, olhe e diga, é isso mesmo? Gente, pode ir falando, porque o tempo não dá. Até aqui eu só dei uma pincelada nessa delícia que é cristocracia presbiteral. O diaconato é o ministro da misericórdia, é o ministro que serve às mesas. Entenda a mesa aí como necessitados, os irmãos doentes. Consequentemente, também ele cuida, dentro do presbiterianismo, do espaço de culto, do templo. Consequentemente, beleza? Mais alguma coisa? Jade, o horário, não é? Gente, preste bem atenção. Até o dia 25, indicações para presbítero. Não tenha medo. Use a sua liberdade. Agora também, se você entende, eu não tenho condição hoje eu mesmo de encabeçar, também fique à vontade. Agora, se a igreja não fizer a indicação, aí tem que entrar em cena o
Colégio pastoral. O colégio pastoral está respeitando o direito da igreja. São 3 vagas a mais, pode indicar 10. Porque são 3 vagas a mais, mas são 6 candidatos, não é? 3 à reeleição e 3 novos para assumirem, sendo eles já ordenados ou não. Mas se a igreja não usufruir do seu direito, ela vai passar para o conselho o direito de indicar nomes. Então, use o direito de vocês. Lucas, já respondi agora? Pronto, é muita coisa, né, guerreirão? E a gente vai aí ajustando. A gente coloca os pontos principais. Agora, outra coisa. Respeite o irmão que indicou fulano de... Respeite os irmãos que indicaram fulano de tal. Respeite os irmãos que indicaram fulano de tal. Não fique nos corredores, mas rapaz, maluquice, fulano de tal indicou fulano de tal. Respeite, meu irmão, ore por ele. Não pegue os bastidores para zombar de ninguém, para escarnecer de ninguém. Isso não é cristianismo. Gente, eu vou deixar esses avisos todo de hoje para a noite. Só tem um que eu preciso avisar, vai ter cantina hoje à noite. A Prudência Pastoral diz que está bom. Eu tenho muita coisa para avisar hoje também sobre o que aconteceu, mas vai ficar para a noite. Até mesmo os aniversariantes. Esse é o bom senso pastoral, o horário avançou. Fiquemos de pé e vamos orar. Isso aqui é assunto para 6 meses de aula. Cristocracia presbiteral e diaconato pactual. Eu nem entrei no diaconato. Não é? Nem entrei. Vai ter uma cantina hoje beneficente. Vai ter o que aí, gente? Cachorro quente e bolo. Ok? No mais, o relógio está no tic-tac. Pegue com o César, se você for querer, o seu formulário. Não é o seu não, viu? Tem um formulário prontinho para isso. E no Senhor e para a roda do Senhor, com piedade, indiquem. Senhor, obrigado por esta amada igreja. Obrigado pelo privilégio de pastoreá-la como presbítero docente, ministro da palavra. Em parceria com os meus colegas, os presbíteros regentes, juntos fazemos o colégio de presbíteros desta igreja, levantados por ti. É Cristo que governa esta igreja através de um colégio de presbíteros. Senhor, abençoa a indicação para os presbíteros e abençoa a indicação para os diáconos. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Gente, só um segundinho. Se concentrem primeiro na indicação para presbítero, para não gerar confusão, porque tem uma data até o dia 25 de abril. Aí depois do dia 25 de abril, aí vocês se concentram na indicação para diácono, tá bom? Senão vai gerar confusão. Um bom almoço para vocês. Deus os abençoe.